Sejam todos muito bem-vindos. A Raíssa já está até aqui compartilhando a tela dela, se eu não me engano, mas daqui a pouco a gente vai começar o webinar. Vamos esperar um minutinhos aí para as pessoas entrarem. São, pelo menos aqui no meu computador, 18h58, então daqui a 3 minutinhos a gente já vai estar entrando e apresentando esse webinar sobre dicas de application com a Raíssa. A Raíssa tem aí uma farta experiência no assunto. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela aqui, para vocês entenderem por que a gente convidou ela para esse webinar. E é isso, gente. A todos que já participam desse webinar, que já conhecem a Broward Brasil, queria agradecer a presença. Para quem não conhece a gente, a Broward Brasil é um campus avançado da Broward College, que está lá na Flórida, que tem um programa muito bacana, no qual você começa a graduação aqui no Brasil, com a gente na Broward, e depois você pode estar aplicando para qualquer universidade nos Estados Unidos, se transferindo para a própria Broward na Flórida. Então, você que está chegando, que não conhece a Broward, quer entender um pouquinho como é que funciona, pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, pode ligar, pode chamar o WhatsApp, a gente está aqui para proporcionar essa educação internacional, para ser a ponte de ligação para essas universidades. A gente sabe que estudar fora é muito complicado. A Raíssa vai falar sobre isso aqui. É um processo de muita dedicação, né, de muito empenho. E a Broward vem numa vertente de ser esse caminho, essa ponte de ligação para grandes universidades. Mas a gente sempre propõe aqui nesse webinar falar de vários assuntos ligados à educação internacional, não só sobre application, mas como atividades extracurriculares, gap year, né? Falar um pouco sobre as nomenclaturas, GPA, cartas de recomendação. Já vou deixar aqui um pequeno spoiler que a gente vai ter uma live agora dia 25, quarta-feira, falando sobre a importância das cartas de recomendação, e a gente fez um e-book, então você que ainda está começando aí ou quer realmente saber como fazer uma carta de recomendação bem assertiva, pode ir lá no nosso Instagram, no nosso link da bio, vai estar aí as cartas de recomendação. Bom, pessoal, eu quero saber de onde vocês são aí, por favor, vão colocando aí no chat, porque eu acho muito legal a gente ter essa diversidade aí. O Brasil é muito grande, então eu acredito que tenham pessoas de vários lugares, e eu fico muito curiosa para saber. E é isso. Coloque aí para mim que eu vou ler. A Raíssa, gente, espera aí que eu estou admitindo umas pessoas aqui. Isso aí, vamos lá. São Paulo, João Pessoa, Paraíba. Eu amo João Pessoa. João Pessoa é uma cidade muito maravilhosa. A Sofia é paulista, mas está morando em BH. Sofia, convidada para vir aqui tomar um café com a gente, conhecer o nosso campus. Josué de São Paulo. Esther, nossa aluna aqui de Belo Horizonte, está acompanhando esse webinar, né? Muito legal, obrigada, Esther, pela presença. Yasmi, Campo Grande, Mato Grosso. Gente, muito bacana. Santos, a Raíssa é de Santos, né, Raíssa? Você colocou aí que você é de Santos, legal. Isabela de Santos, Jacobina, na Bahia, o Pedro, que legal, Pedro. Floripa, Gabi, a Letícia de São Paulo. Ei, Luana, eu conversei com ela pelo Instagram, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Fala aí de onde você está falando, de onde você está escrevendo. Esse webinar vai ser bem legal, gente. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que falar, né, sobre essas questões de aplicação internacional, quanto mais a gente difundir a informação, melhor é. Então, é isso. 19:02, eu vou começar. Vou até tirar minha musiquinha, não sei se vocês estão escutando aí, mas eu já vou aqui tirar ela, que a gente já vai dar início aqui ao nosso webinar. Ceará, que a Luana está falando, muito bacana, gente. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou comunicação aqui na Broward Brasil, e todo mês a gente faz um webinar, como eu já tinha adiantado aqui, sobre educação internacional. Então, se você está aí nesse processo, então fique ligado nas nossas redes aí, que a gente sempre está falando sobre isso. A Broward, para quem, né, não conhece a gente, é um campus avançado da Broward na Flórida, né? A Broward tem vários campos no mundo aí, e tem um programa muito bacana para quem quer começar uma graduação internacional, começando aqui pela Broward e depois indo para grandes universidades aí nos Estados Unidos. Bom,
Raíssa, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu vou ler o seu currículo, porque assim, o currículo da Raíssa é muito extenso, eu não dei conta de decorar tudo. Então, desde já, muito obrigada por estar aqui, dividindo um pouco da sua experiência. A Raíssa é uma estudante que foi admitida em 11 universidades, né? Isso, Raíssa, me corrija se eu estiver falando errado, por favor. Com bolsa de estudos, que é muito importante, né, gente? Bolsa de estudos para estudar fora é fundamental aí, é bem bacana. A Raíssa fez mais de 70 applications nesse processo todo aí, e agora ela é uma estudante admitida na Duke, né? Que vai estudar aí na sede da China, da Duke University. E ela conseguiu também, com isso, uma bolsa de 100% para poder estar estudando na Duke. E ela desenvolve, né, essa paixão de entregar esse conteúdo para outras pessoas também conseguirem esse sonho que ela conseguiu. Então, ela tem alguns projetos, né, que envolvem isso tudo, ela é mentora e consultora independente de temas de aplicação, e recentemente ela é coordenadora da iniciativa do Super Mentor, que eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Super Mentor, é super conhecido, muito bacana, e ela é uma voluntária do Brasas, que também é um grupo de brasileiros que tem sempre aí nas grandes universidades, que é muito bacana, né, nessa questão de clubes que acontece nas universidades, vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Depois a Raíssa vai deixar o arroba dela aqui para vocês poderem seguir, porque ela coloca muito lá. E é isso, Raíssa, muito obrigada. Seja muito bem-vindos. E ela colocou aqui que ela tem uma missão. Eu achei legal essa frase que você colocou aqui. Transformar os sonhos num verdadeiro lugar para viver. Então é isso. Se você tem um sonho de estudar fora, a gente está aqui para poder te ajudar. A Broward e a Raíssa também. Raíssa, muito obrigada mais uma vez. E com você a palavra. Muito obrigada, Luciana, você foi muito gentil. Vou agora compartilhar aqui a tela com vocês. Quero saber se vocês estão vendo direitinho. Aqui é o primeiro slide, conheça a palestrante, que a Lu já deu uma boa introduzida. Vocês estão vendo? Tudo certo, o pessoal está falando que está vendo aqui no chat, está tudo certo. Então, tranquilo. Então, vamos começar. Só complementando, né, para vocês entenderem quem é esta pessoa que está falando com vocês, eu sou a Raíssa Braz, tenho 19 anos, sou de Santos, São Paulo, e a minha trajetória acadêmica inteira foi em escolas públicas, estaduais e municipais, o que a gente sabe que não tem uma cultura tão forte de mandar pessoas para fora. Então, eu fui a primeira pessoa da minha comunidade a ser admitida nessas 11 universidades, passei por mais de 70 processos seletivos em 2 applications, e agora eu sou universitária na Duke Kunshi University, que é a sede da Duke na China. A minha bolsa ela é uma full tuition, né, a bolsa mais alta que a sede da China oferece, e algumas das minhas extracurriculares, que é uma coisa que a gente vai abordar nesse webinar, foi ser coordenadora da Super Mentoria, que é uma iniciativa do Super Mentor. Recentemente fui chamada para ser mentora voluntária na Brasa. Sou microinfluenciadora no meu Instagram e tenho o meu projeto Espia, que, inclusive, esses slides que eu vou usar hoje no nosso webinar é diretamente do meu projeto, que é voltado para escolas públicas em Santos. Eu vi que tem uma menina aqui de Santos, vamos se encontrar aí um dia, botar o papo em dia, mas, enfim, só para vocês entenderem quem eu sou. E a minha universidade, para quem não conhece, ela é a Duke University, só que a sede na China, e esse programa que eu fui admitida, ele vai me possibilitar ter uma experiência dupla, com um diploma duplo, inclusive, quando eu acabar os meus 4 anos de graduação, válido na Ásia e válido na América do Norte. Então, passarei 3 anos na China, que é a minha sede central, mas eu terei a experiência de passar 1 ano na sede da Carolina do Norte. Acho que vocês devem conhecer a Duke University. Quem não conhece, eu indico o filme Bailarina Imperfeita, da Netflix, que aparece a universidade lá, é uma universidade super bonita, parece um castelo, e o melhor de tudo é que eles aceitam brasileiros e oferecem bolsas de estudos. Inclusive, nesse ciclo, né, o último ciclo de application, agora de final de 2021, só na Duke, 8 brasileiros foram aceitos com bolsa 100%. 8 brasileiros, é muita gente. E eu fui aceita, só eu, né, por enquanto ali de brasileira, foi aceita com uma bolsa de 100% na sede da China, que é uma sede mais nova, ela foi inaugurada em 2015,
E então é uma universidade super recente, mas é uma continuação de excelência. Então, eu super indico quem estiver trabalhando na College List pesquisar um pouquinho mais sobre esses dois nomes. E conforme vocês forem tendo perguntas, a Lu com certeza está mediando, está de olho. O que vocês tiverem de dúvidas podem já ir anotando, mas nós teremos um espacinho final só para FAQ, só para dúvidas de coisas que foram citadas e que talvez não tenham sido e vocês querem muito saber. Uma coisa que é importante saber foi como eu saí do zero conhecimento, zero condição de passar de por passar de um application para onde eu estou hoje. Gente, só vou pedir uma coisinha, os microfones ficarem desligados para não dar interferência de áudio para vocês me ouvirem direitinho, porque a gente tem 1 hora aqui para falar de um tema muito importante, que é a preparação. E preparação é muito interligado à trajetória. A trajetória que você vai ter dentro do momento que você tem o primeiro contato com o application, o significado, até o momento da sua admissão. E aqui é uma ilustração de como foi essa minha passagem. Eu descobri o application muito tarde, gente. É uma coisa que eu até, em todas as palestras que eu faço, eu sempre não recomendo, porque eu fui descobrir sobre application já no final do meu 2º ano do ensino médio. E a gente sabe que um application, ele começa já desde o nosso 9º ano. Então, quer dizer, em agosto de 2019, eu participei de uma competição de escrita, que foi aonde eu descobri o significado da palavra application, que nada mais é do que processo seletivo. E a partir daí, eu comecei a tentar várias coisas, e sem mentoria, que foi uma coisa que vale a pena ressaltar. Eu não tive apoio de nenhuma mentoria, eu fui autodidata nesse processo todo, e eu recebi muitos nãos. Só que tudo que eu me inscrevi, mentorias, ensino médio fora, que eu cheguei a tentar, cursos, competições, eu recebi muitos nãos. Mas foram nãos necessários para quando eu fui tentar para valer para as universidades, e eu já tentei 45 de uma vez, já que vocês viram que eu tentei mais de 70, né? Me ajudou muito a pegar a experiência. Uma coisa muito importante no application é você praticar vários applications antes do valendo, antes de enviar para a universidade. Então, mesmo que você não passe em algum programa específico, já foi ótimo você ter tentado se candidatar, porque você está ganhando a experiência de contar a sua história. O application nada mais é do que um reflexo da sua história, da sua trajetória como pessoa e como aluno. Então, em julho, fui admitida nas 10, não recebi a bolsa, tive que tentar de novo, e aí, em dezembro, tive essa minha admissão, graças a Deus, na Duke University. E uma explicação rápida, entrando já agora na coisa de preparação para o application, é a gente entender o que é o application. O application é uma tradução livre para aplicação, mas brasileirando o termo, ele é um processo seletivo. O Enem é o processo seletivo do nosso país, né? Então, a gente presta a prova, bota a nossa nota no ProUni, no SISU, e tem a avaliação. Se nós temos a nota de corte, a gente passa, se a gente não tem, a gente não passa. Mas o termo application, ele se popularizou nos Estados Unidos, né? Universidades estadunidenses como a Broad University. E é a partir desse application que os alunos interessados são avaliados de acordo com a métrica da instituição. E vocês vão entender que a métrica de um application é totalmente diferente da métrica que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é o Enem. Palavras essenciais para você entender um application é holístico e interdisciplinariedade. É um palavrão, mas um palavrão que resume bem a essência de um bom application. Um bom application é você demonstrar todos os seus lados, várias visões de uma mesma pessoa. Então, por isso que eles pedem vários materiais, não só uma prova, para entender quem é aquela pessoa que está querendo entrar na universidade deles, né? Porque você tem que pensar, a gente vê muito pela nossa visão, claro, a gente está tentando, mas você também tem que começar a pensar com a cabeça da universidade, né? O que eles avaliam, como eles vão avaliar esses materiais, por que esses materiais estão ali para avaliação, porque cada um deles tem um sentido essencial.
Até o momento, não sei se tem perguntas ou não, mas lembrando que teremos um momentinho de FAQ. Por enquanto tá tudo certo, viu, Raíssa? Quando tiver, eu vou te falar. Beleza. E esse slide é sobre oportunidades pelo mundo. Porque não existem só universidades nos Estados Unidos ou no Brasil. Existem vários países que também consideram essa métrica de application como uma forma de ingresso. E isso a gente está falando de Canadá, estamos falando de Austrália. Claro que cada país tem a sua especificidade, mas basicamente eles vão sempre querer mais, né? Ou um vai querer avaliar um pouco mais fortemente as suas provas, as suas notas, outros já vão pesar um pouco mais, talvez, nas extracurriculares. Mas aí tu tá aí sentado no teu sofá e tu fala, Raíssa, o que é extracurricular? O que essa menina tá falando? Considerando que aqui a gente tem pessoas de vários backgrounds diferentes, gente que já teve contato com a application, gente que está ainda sendo convencido se vai tentar ou não, gente de escola pública, gente de escola particular, aqui a gente está para abraçar todo mundo. Por isso que eu trouxe cada um dos pontos para a gente dar uma olhadinha junto. Primeira coisa, fazendo o link com o que a Lu disse dessa live que terá no dia 25, quarta-feira, as cartas de recomendação. Lá vocês vão ter, provavelmente, uma explicação muito mais profunda, mas já dando um início, não uma aquecida para essa live, carta de recomendação é o único momento onde vai ter a visão de uma terceira pessoa sobre você. A maioria dos materiais que a gente vai entregar para a faculdade são produzidos por nós. Mas as cartas de recomendação vêm de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é a escola. E a escola é representada por quem? Professores e um coordenador, né? Alguém que tem um cargo um pouco acima do professor. Geralmente, as universidades pedem de 2 a 4 cartas, e isso novamente vai depender da sua college list, né? Da sua lista de universidades. E realmente você pode pedir para qualquer professor que você tenha um laço forte, que ele te conheça como pessoa. Aí você fala, Raíssa, eu vou muito mal em biologia. Cara, eu me esforço, mas a minha nota não sobe, mas eu tenho uma relação tão boa com a minha professora de biologia, ela sabe que eu me esforço. Nota não é o parâmetro que você vai utilizar para escolher o seu professor para a carta. O parâmetro que você vai utilizar é o que tem maior relação contigo, que vai poder te defender, de certa forma. Porque carta de recomendação não é para o professor sentar e falar, a Sofia, sei que tem uma Sofia aí, a Sofia é uma boa aluna aqui, ela é esforçada e ela tira nota boas. Não é essa a ideia. Você não é para o professor falar como você é um aluno nota 10. É para ele utilizar exemplos, é aquele conceito de show, don't tell. Utilizar exemplos de situações onde a Sofia foi esforçada, onde a Sofia foi uma boa aluna, onde a Sofia foi comunicativa, dentro da aula dele ou em algum lugar que ele tenha visto. Professores que conheçam você até fora da escola, talvez em algum projeto que você participe, algo que você faça extra, é recomendado, porque ele vai conseguir te descrever como pessoa, uma pessoa adulta, né? Uma pessoa que tem um currículo acostumado com conviver com alunos. Então, a ideia da carta de recomendação, na visão de um admissions officer, é entender você através de um olho de um terceiro, e um terceiro que vai ter em uma universidade, um professor. Então, esse já é o primeiro ponto que é avaliado. Segundo ponto, boletins, né? Seu desempenho escolar, o teu GPA. Do 9º ao 3º ano, as suas notas na escola são consideradas. Então, Raíssa, e o meu 3, e o meu 5 em matemática, o que eu faço com ele? Olha, notas nunca, quanto maior, melhor. Não estou aqui para falar que não. Mas você, dentro desses 4 anos, demonstrar progressão é algo que eles buscam. Eu acho que você sair de um 5 para um 7, um 5 para um 8, demonstra quanto você se esforçou para aquilo, e é uma estratégia, talvez, você pedir uma carta de recomendação para um professor que você não tem uma nota tão boa. Porque talvez ele possa justificar isso
como, olha, isso não faz ela não ser uma boa aluna, ela apenas tem uma dificuldade com a minha matéria. Então, esse segundo ponto pode ser facilmente linkado com o primeiro, onde eles podem coexistir e se ajudarem. Saltando aqui, School Profile, que é uma tradução para perfil escolar, um documento Word, PDF, onde você conta a história da sua escola, como ela funciona, como é o sistema de notas, como é o sistema de aulas, para você realmente contextualizar o recrutador da sua situação acadêmica, da onde você está vindo, para eles entenderem mais facilmente as suas notas, o seu relacionamento com os professores. Então, vocês estão vendo como tudo é interligado. Eu te falei que eu ia te explicar cada uma dos pontos que são avaliados e qual é o papel deles dentro do application. Porque às vezes a gente vê, tá, é isso que precisa, mas a gente não faz ideia por que aquilo é pedido. E é importante vocês pensarem com a cabeça do recrutador. O próximo ponto são essays. Essays, que também é uma tradução mais livre, redações. Mas, Raíssa, redações do Enem? Pô, não fiz Enem para me livrar aí da redação, não escrevo muito bem, me sinto um pouco inseguro. Calma. Tudo do application é relacionado a você. Então, você não vai ter que escrever uma essay analisando dados do IBGE, não é esse estilo de redação que a gente novamente está acostumado. É uma redação sobre ti. Novamente, mais uma vez, dando contextualização da tua história, da tua condição dentro do application. E as redações têm o papel de humanizada nesse processo. Porque notas são uma coisa muito assertiva, um perfil escolar é assertivo, mais uma redação ela te dá espaço para contar o que você acha que faz sentido o recrutador saber. Então, seus sonhos, as dificuldades que você passou, por que você quer estudar nessa universidade, por que você quer estudar na Broad, por que você quer estudar tal major, tal curso. É o lugar para você defender a sua história de uma forma envolvente, você realmente contar a eles tudo que você passou. Então, as essays é para ser uma coisa muito positiva, é um lugar para você criar. E você não precisa inventar uma história, a história está dentro de ti. É uma questão mais de autoanálise, que é muito importante no processo, o autoconhecimento. O próximo ponto são as avaliações, e elas se dividem em subtópicos. A primeira seria um SAT e ACT, que são provas como se fosse um Enem americano. São provas para avaliarem, por exemplo, matemática, interpretação de texto. Mas, muito recentemente, essas provas viraram opcionais, por conta da Covid, toda essa questão, e por serem provas que não dá para ter um fee waiver, né? Então, é uma coisa que você teria que investir, né, para fazer essa prova. É o que eu sempre falo, tem condição de fazer? Faça. Não tenho tanta condição ou tempo hábil para me preparar? Talvez envie o resto, porque um bom application é um application equilibrado. Você não vai querer desequilibrar todos os outros pontos, notas, cartas, extracurriculares, por causa de uma nota e uma prova. Então, essa prova é mais uma questão de entender a sua situação, entender o seu ponto de partida. Não tem condições de fazer? Faça. Não tem? Vamos recalcular essa rota. A única prova que é necessária, não tem como fugir, galera, não adianta, é a prova de inglês. O que faz sentido, já que a gente quer estudar numa universidade americana, que a língua é o inglês, então vai se dividir entre duas provas, o Duolingo English Test e o TOEFL. O TOEFL ele é mais popular, né? Ele é mais, o uso dele é mais antigo, né? É uma coisa que vários anos ele foi considerado, mas a pandemia abriu um precedente de utilizar o Duolingo, que é uma prova cotidiana, não é uma prova tão... uma prova horizontal, sabe? Tem como você se preparar com pouco tempo. Eu não sei, depois no final vou querer saber os anos que vocês se encontram na escola, mas é importante considerar o ano que você está para definir qual dessas provas fazer. Porque
porque o Duolingo tem muito mais condição de se preparar em menos tempo, porque tem simulados à disposição no próprio site. Então, algo que você fazer 2, 3 por dia, até a data da sua prova, você vai ficar pianinho. A questão dessas provas é muito tempo, não é nem tanto o conteúdo, é você lidar com o tempo e responder tudo sem deixar nada em branco. O outro ponto são extracurriculares, as famigeradas, que foi basicamente o que a Lu descreveu aí no começo do meu currículo. O que ela quis dizer com o meu currículo? São as coisas que eu fiz extracurricularmente, quer dizer, não fui obrigada a fazer, fiz porque quis. Mas aí tu fala, Raíssa, como é que tu se preparou para extracurricular se tu descobriu o application no começo do teu 3º ano, né, final do seu 2º? Eu fazia coisas antes de saber que elas seriam usáveis, que elas seriam úteis para entrar em uma universidade. Eu sempre fiz as coisas porque eu gostava, porque eu, de alguma maneira, precisava, assim. Então, é muito importante para você escolher uma extracurricular, montar um perfil, você partir desse princípio. Coisas que você faça não pela universidade, mas por ti, pelo teu desenvolvimento, porque vai ser muito mais fácil quando você realmente fizer elas porque você gosta e não milimetricamente calculado para a Universidade X. Eu acho que os funcionários aí da Broad podem ter avaliado já várias candidaturas, né, vários applications, e com certeza eles sentem quando uma pessoa fez aquilo porque realmente gostava. E, claro, dentro de extracurriculares, tem várias coisas que contam. O impacto que isso teve em outras pessoas, o impacto que teve em ti, qual é o nível de responsabilidade que você exercia, quanto tempo você se dedicava para essa atividade. Então, novamente, é muito importante você fazer um brainstorm do que você gosta, do que faz sentido para ti, do que talvez faça uma conexão com o que você quer para o futuro, e o que não será uma perda de tempo, mesmo se, no pior dos casos, você não entrar na sua universidade dos sonhos. Porque a gente está falando aqui da sua vida. O application é reflexo da sua vida. Então, não faça a sua vida girar em torno da application. O application vai girar em torno da sua vida. Então, partindo do princípio que extracurriculares é só para ver pelo que você se interessa, pelo que você luta, analise, faça bem essa escolha, porque ela vai definir muitas coisas na sua vida. Tem formulários institucionais, e o que eu quis dizer com isso é o famoso Common App. É onde todas essas informações vão ser compiladas. Então, é um site onde você vai ter que preencher dados pessoais, vai ter que botar suas extracurriculares, as redações, nota de prova. É um site que compila tudo isso e envia para até 20 universidades de uma vez. Aí tu me fala, Raíssa, como é que tu enviou para 70, menina? O que tu fez? Qual que foi o hack? Nenhum. Eu utilizei o Common App para 20 instituições, mas eu utilizei outras plataformas também, como o próprio site das universidades, que às vezes é possível aplicar por lá, aplicar igual a se candidatar. Utilizei o Coalition App, que é um pouco mais impopular, e também indico, se você fosse manter nessa faixa dos 20, use o Common App, porque ele é muito mais simples, tem muito mais informações na internet acerca de como funciona o Common App do que o Coalition. Depois a gente deixa no chat o nome desses termos sendo citados, porque se a gente escuta de uma primeira vez é um pouco esquisito. Mas formulários institucionais é basicamente isso, é você amarrar todas essas informações e enviar para a universidade. Agora, um último ponto, que é um pouquinho intruso, são entrevistas. Entrevistas geralmente não são obrigatórias, não são, e até algumas universidades nem oferecem. Novamente, vai variar muito de instituição para instituição. Mas, quando é oferecido, e eles deixam como algo opcional, faça. Quase tudo opcional, sem ser a questão do SAT, porque é algo que transcende, né, é algo que teve muito por conta da pandemia, faça. Seja uma redação opcional, seja uma entrevista opcional,
é mais material para eles analisarem. E a entrevista é a chance de você, é como se fosse um webinar com o recrutador, gente, é o que você vai ver a pessoa ali da universidade, representa a universidade, e vai conversar com ela. Ela vai te perguntar sobre os materiais que você enviou, então quer dizer, novamente, sobre você, então é um assunto que você domina, e vocês vão discutir se faz sentido também você ir para aquela universidade. O recrutador nunca vai querer recrutar alguém, né, admitir alguém que não vai ser feliz lá. É que na nossa visão, pô, a gente está aplicando, a gente é apaixonado, a gente faz tour pela universidade, aí pelo Google, a gente pesquisa, a gente se apaixona pela instituição, mas o recrutador sabe quem vai se sentir bem naquele ambiente. Então, por isso que eu considero que a College List, a lista das universidades, são a definição da tua estratégia, sabe? Porque universidades que vão ter universidades que dão um peso maior para uma coisa do que outra. Então, você tem que dar preferência a uma instituição que vai te valorizar e que vai te oferecer bons recursos no futuro, porque a universidade não é parede, a universidade é oportunidade, né? É a questão de você novamente continuar a sua vida, continuar o seu desenvolvimento. Então, nesse slide, a gente aprendeu os pontos que serão necessários para o application. Qual é o papel de cada um deles? Né? Qual que vai ter que ser a estratégia por trás de cada um deles? Então, vamos passar para o próximo. E aí, lembra que eu falei sobre interdisciplinaridade? Não é uma palavra imensa, mas, novamente, ela engloba tudo isso que eu falei para vocês. Concorda que a partir do momento que você não é avaliado como uma nota apenas, te dá a vazão para você ser o que você quiser, você se desenvolver como achar que deve. Então, dentro de um application, é possível conciliar interesses diferentes? É um termo chamado well-rounded, quer dizer, um estudante com uma alta rotatividade de interesses. Então, por mais que seja essencial você ter pelo menos um sonho de, pô, eu quero estudar política, eu quero estudar engenharia, e talvez ter algo, uma extracurricular ligada a isso, não tem problema você ter outro interesse, não tem problema você desenhar, não tem problema você dançar, não tem problema você fazer debates. Você não precisa se restringir, você precisa explorar para ir no futuro. Quando você ter que decidir que carreira, o que você quer ser quando crescer, você não se arrepender, porque a gente não tem medo de se decidir, a gente tem medo de se arrepender. Então, aqui, eu deixei algumas perguntinhas que podem ajudar vocês a descobrirem essas respostas, para na hora que ter que escrever uma essay, vocês terem aptidão, sabe? Não ficar se desgastando tanto atrás de respostas bonitas. Não, vocês vão ter a melhor resposta que você puder dar. Então, sejam essas contando o seu background, sejam essas contando sobre seus planos para o futuro, sejam essas contando sobre dificuldades. Essas perguntas vão te ajudar a se preparar, porque a preparação para o application, ela é muito interna. Por mais que uma extracurricular, a gente tem que conviver, tem que se envolver, é muito interna, porque é as nossas decisões expressas em materiais. Então, o que eu decidi fazer com o meu tempo livre, como eu decidi contar a minha história, como eu vou demonstrar que eu me esforcei na escola, entendeu? Então, tudo isso é preparação. Pensar é uma preparação. Agir é realmente a concretização. A Lucy disse que gostou daquela frase, é uma frase que eu acredito. Transformando sonhos em um lugar real para se viver. Eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que fazer esse trabalho interno de pensar, cocriar, imaginar, mas aí a gente tem que pegar esse conhecimento e botá-lo para fora, envolver outras pessoas, entrar em contato, se desenvolver. Então, por isso que eu bato nessa tecla
de que sonhos podem ser um lugar real para se viver. Acho que essa é a proposta até. Ninguém só quer sonhar, a pessoa quer viver para ir criar novos sonhos. Então, é um ciclo, mas é um ciclo super positivo para quem quer passar por um application. Então, quem quiser tirar uma fotinho disso aqui, bom, depois o webinar acredito que vai ficar salvo, mas são perguntas valorosas para você, não precisa nem falar para ninguém aqui agora, se não se sentir confortável. É para você fazer para você mesmo e avaliar a resposta que você deu hoje e, quem sabe, a resposta que você vai dar lá no final do teu application. Aqui são só atividades extracurriculares, que é um ponto muito importante. Acho que é um dos pontos que mais exige dedicação, mais exige tempo. Só para vocês identificarem já aqui se vocês têm algum dos seus interesses estão aqui. Porque existem vários setores, várias áreas, e está tudo bem, sabe? Ninguém tem que fazer o mesmo que todo mundo. E o legal desse slide é que você tentando achar o que faz sentido para ti. Então, se você é uma pessoa um pouco mais artística, mais ativa, você se interesse em desenho, dança, teatro, escrita, futebol, basquete, natação, lutas. Se você é mais científico, tem iniciações, projetos de pesquisa, tecnologia, computação, programação. Quem é mais humanitário tem voluntariado, então quer dizer, você organizar eventos de arrecadação na sua comunidade, participar de simulações da ONU, organizar eventos, dar tutoria, dar aula, ou se, Raíssa, a situação da minha família é complicada, tenho que trabalhar para tentar ajudá-los um pouco, também quero me preparar para o mercado de trabalho, é considerado também, gente. Camp, CIE, Jovem Aprendiz, contribuem para a formação ética, moral e cívica do estudante. Então, é uma extracurricular forte, não se engane. Isso eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu não tenho mais tempo de fazer mais nada. Se dedique bem no seu trabalho e tente, mesmo que for um final de semana, desenvolver um outro interesse que você goste. O mais importante é você pegar a tua paixão, o que talvez no momento seja um hobby, e transformar isso em algo ativo, em uma extracurricular. Porque se você gosta de, não sei, dança, se eu danço, mas não sei se é uma extracurricular, porque eu danço em casa, sozinha. Porque ao invés de você dançar sozinha, você não monta um grupo de dança com o pessoal da sua escola? Por que você não vira assistente de dança para idosos? Foi uma coisa que eu fiz aqui em Santos. Por que você não pega a dança e grava vídeos no YouTube ensinando a dança, ensinando os passos para evitar lesão nas pessoas que dançam assim meio autodidata? Sabe, pegar a sua atividade e abrir horizontes com elas. Eu acho que a coisa que o pessoal mais valoriza na extracurricular é isso, você pegar algo seu, algo particular, algo que tu gosta, e transformar em algo de todos. Então, aqui é só para vocês visualizarem se algo aqui já descrito faz sentido para vocês, se vocês já identificam algo que vocês já façam, e para dar ideias para vocês no futuro. Caso você esteja nono, primeiro, até segundo ano, é uma reflexão legal, bacana de se ter. Agora, a minha parte que eu preparei aqui para vocês da discussão até o momento aqui acabou. Eu acho que a gente abordou bem a relação de todos os pontos do application, para que eles servem, como preparar esse autoconhecimento para cada um desses pontos. E o espaço agora é para dúvida, gente. Usa e abusa, pode. Raíssa, no meu caso é X, Y, Z, a gente vai analisar. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Raíssa, teve alguém que escreveu aqui que isso não foi uma reunião, foi uma aula, e eu acho que é isso mesmo. Você foi incrível, você foi cirúrgica no que você falou, né? Já agradeci, vou agradecer de novo, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa, o webinar, quando é ao vivo, é para tirar essas dúvidas mesmo, e a gente está aqui para isso. Vai colocando aí no chat, se tem alguma dúvida aí para a Raíssa, que ela vai estar falando aqui um pouquinho para a gente. Ela deu uma travada ali, mas o áudio dela está saindo, então a gente vai poder se comunicar um minutinho. Raíssa, a gente tem uma pergunta, já pintou aqui. Vou fazer para você. Você está me escutando direitinho? Não? Sim? Se eu estou travada,
Não, você Ou está travada na se... sua tela, mas a gente tá te escutando direitinho. Que eu acho que é o mais Então tá importante. bom. Então, beleza. É a minha internet. O mais importante é que a minha internet, gente, é difícil, viu? E pior que eu vim aqui Não, pro quarto, porque a minha mãe e minha avó estão lá na sala e tal. tranquilo, Raíssa, não tem problema. Eles estão perguntando aqui qual foi a sua nota do SAT. Galera, eu não fiz o SAT. Tá vendo? Eu não tive muito tempo para me preparar. Foi aquilo que eu falei, de ele não ser. Está perdendo um pouco o protagonismo dentro do application, porque os outros pontos estão pegando muito mais força, né, por conta da pandemia. E eu acabei não fazendo esse IT, porque eu não tinha condição financeira e não tive tempo de me preparar. Então, na minha visão, ia ser um pouco de desperdício da minha parte investir tanto dinheiro em algo que eu não estava com base zero. Então, eu tentei investir forte nas essays, nas entrevistas. Por isso que eu indico bastante você sempre fazer as coisas opcionais, principalmente se você não tiver enviado a prova. Isso, é uma coisa bem que a gente tem que avaliar se é para a gente, né, Raíssa? Não era para você, você não fez e foi admitida. E lembrando, pessoal, aqui na Browse também a gente aceita o SAT, mas a gente não aplica o SAT, a gente tem outras formas de entrada, assim como a Raíssa relatou, as universidades têm os seus próprios processos de admissão, que é fora o SAT, eles aceitam, mas fora o SAT, né? Vamos lá, tem uma outra pergunta assim, que fala assim, como você estudou para o SAT? Então, você não estudou, né, Raíssa, para o SAT? Cara, eu cheguei a estudar uma semana, que era quando eu estava pilhada de fazer. Eu tenho que fazer. Mas estudar, eu acho que para essa prova, o mais importante que eu posso te dar de dica é você estudar com o reloginho do lado, com o cronômetro, porque é como vai ser a realidade da prova. Não estuda da maneira que não vai acontecer. Já simula o dia, então deixa uma aguinha ali para tomar, que eu sei que tem que sair para comer, tomar água quando você está no meio da prova, tem tempo exato para cada questão. Então, estuda com o parâmetro da prova que você vai fazer. Não vai ser igual ao Enem, vai ser uma prova correria. Acho que é o que eu posso falar. Exatamente, ela é bem específica, né? Então, estude como é a prova para você poder fazer realmente como a prova, né? Muito, muito boa essa dica sua. Outra aqui é uma pergunta: qual foi a pior parte da application para você? A pior parte do application para mim foi a parte, na verdade, que eu estava mais insegura, que foi as extracurriculares. Porque, na minha visão, eu não tinha nada grandioso, sabe? Quando a gente para sentar, vai conhecer outras pessoas dentro do application, a gente vê todo mundo envolvido com um monte de coisa ao mesmo tempo, com alcance nacional, com alcance internacional. E eu me sentia muito pequenininha, porque eu falava, meu Deus, eu desenho, eu me voluntario aqui e ali, eu dou umas aulas, como é que eu vou transformar, como é que eu vou convencer a universidade que isso é bom, se eu mesmo estou duvidando em alguns momentos? E por isso que eu falei da questão de você fazer as coisas que você ama, porque aí não vai ser uma perda, vai ser algo que você está fazendo para se desenvolver, mas eu tinha muita insegurança, eu tenho até hoje insegurança com extracurriculares, com conquistas pessoais. Então, para mim, foi um pouco complicado me manter bem, assim, confiante e não me comparar com as pessoas, porque é uma coisa bem difícil dentro do application. Verdade. É isso, né? Cada um tem o seu processo e como, né, encaminhar ele. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é assim: eu estou planejando aplicar esse ano, mas por estar no terceiro ano, não tenho tanto tempo para estudar para o SAT. Em 6 meses de estudo é o suficiente? O pessoal tá querendo fazer o SAT. E aí, Nossa, Raíssa? O que você eu acho sugere? que você tem que fazer um intensivão, né? É inegável que você não vai ter só o SAT para fazer, você vai ter que manter sua nota na escola, vai ter que manter a sua atividade, a sua participação em extracurriculares, vai ter que correr atrás da documentação, vai ter que escrever muita coisa ao mesmo tempo. E foi isso que Sabe o que você eu deixou, digo? né? O processo de aplicação não é só o SAT. Muita gente acha que é só fazer o SAT, que é um processo de aplicação. Não, Não. O processo de aplicação é tudo isso aí que você passou, né? Um dos pilares, um dos tópicos é o SAT, mas também tem outras vertentes, não pelo SAT, né?
o que eu te indicaria de coração, eu entendo, eu acho muito legal você querer fazer, porque é o que eu te falei, não vai te atrapalhar, mas também a falta dele também não vai. O que eu te indicaria pelo menos já tenta nesse terceiro ano, sabe? Porque é experiência. Já começar a contatar as universidades, você sentir como é, para caso não dê bom de primeira, digamos, já que não é, você já não está nem querendo aplicar no terceiro ano, pelo menos vai ser uma experiência, vai ser já uma preparação no vamos ver, você vai sentir como você reage a ter que fazer tudo isso, e aí, na segunda vez que você for tentar, caso você não passe agora de primeira, você faz o SAT. Eu acho que eu não deixaria de tentar por causa do SAT. Eu realmente começaria já a produzir os meus materiais, enviaria para ver como as universidades vão encarar, para até você depois parar e pensar o que você tem que melhorar, e aí fazer o SAT. Então, você vai ter mais tempo para estudar, já vai estar tentando, criando um laço com a universidade. E eu fiz isso, galera, na maior cara de pau, o terceiro ano eu estava aprendendo e já aplicando, não deixa de tentar, não. Isso aí. Outra pergunta que a gente tem aqui é da Luana perguntando se você fez gap year. Você fez, né, Raíssa? Fiz. Eu nem considero que foi um gap year, porque foi uma coisa porque muito... gap year é um conceito, né, que a gente tem que ser até discutido. Foi uma coisa muito involuntária, não foi porque eu parei e pensei, vou fazer um gap year. Foi porque eu não tinha conseguido a bolsa e eu queria tentar de novo, então foi questão de um mês. Meu gap year foi literalmente um mês depois que saiu todos os resultados. Eu falei, tá, vou ter que tentar de novo. Reorganizei tudo e em agosto já estava começando a enviar para as universidades. Então, não tenha medo do gap year. Eu sei que a gente olha, a gente fala, caraca, já tive maior dificuldade de elaborar as coisas a primeira vez. Como é que eu vou elaborar algo novo para uma segunda vez? Mas a que a gente não percebe, mas a gente muda, tá, galera? Do seu primeiro application para o teu gap year, você vai ter mudado. Então, não fique com medo de não ter mudado, não ter informações novas, porque isso é mentira. Você vai ter mudado pelo menos alguma perspectiva sobre a sua vida, você vai mudar a sua essay loucamente, ainda mais se você tiver tempo de analisar os erros estruturais que ela teve. Então, vá de gap year, gente. Tente até o último instante, até não der mais. Aí, quando talvez você considerar, para mim deu, eu quero seguir aí minha vida, aí tudo bem, mas tente gap year, gente, não tema. Isso aí. Bom, outra pergunta que a gente tem aqui é assim, ter muitas extras de mais de um ano em cargo de liderança, conta mesmo que não haja tanto ônus? Não entendi muito bem o que a Ana quis dizer com isso, não. E ter muitas extras, deve ser extracurriculares, de mais de um ano, e cargo de liderança, mesmo que não haja tanta ônus nisso? Acho que é assim a pergunta dela. Então, tem gente que faz essa correlação de extracurriculares com honors, porque realmente, quando você está numa extracurricular, geralmente é um espaço para você ganhar reconhecimentos. E reconhecimentos podem ser medalhas, menções honrosas, essas coisas que realmente expressam reconhecimento de alguma ação sua. Se você tem extracurriculares de mais de um ano, com um tempo de empenho grande, um impacto bacana, né? Porque cargo de liderança, provavelmente você coordena pessoas, impacta outras. Eu acho que é isso, sabe? Se você não tiver um campo, uma sessão de honors tão forte, mas você tiver boas extracurriculares, isso não vai te atrapalhar. As minhas honors, elas foram muito pontuais também, porque eu nunca participei de nada pensando em ganhar prêmios para mostrar para a universidade, foram coisas até nível escolar, nível regional, mas usa o que você tem, tá? Se as suas extracurriculares, você está confiante com elas, segue em frente, não tem problema não ter honors associados. Boa. Bom, tá pipocando pergunta agora, viu, Raiz? Tem uma outra aqui falando assim, qual dicas que você dá para conciliar o ensino médio, provas, aulas e o processo de application? Eu acho que uma coisa de organização que me ajuda, e eu sempre indico para geral, é setorizar os dias da semana. Porque coisa para fazer a gente vai ter sempre. Quando você entrar na universidade, vai continuar tendo aula e você vai ter que fazer outras coisas para continuar se desenvolvendo. Setoriza, por exemplo.
Eu tenho um monte de lição de casa para fazer, eu tenho extracurricular para manter, eu tenho que escrever umas redações e tenho que ajudar em casa. Setoriza isso. Segunda-feira eu vou fazer só as coisas da escola e não vou pensar em mais nada. Segunda é o dia da escola, eu vou fazer tudo, deixar tudo garantidinho. Terça-feira já não, vou me dedicar nas minhas extras, vou cumprir as minhas tasks, vou entrar em contato com as pessoas. Quarta-feira eu vou escrever, é um dia que eu me sinto mais inspirada, porque eu já tive vivências de segunda e terça, e eu me sinto melhor na quarta para escrever. Entendeu? É você identificar os dias da semana que você se sente mais motivado a fazer certo tipo de atividade e dedicar o dia inteiro a ela, esquecendo o resto. Porque se você se dedicar a algo, cumprir, no dia seguinte você não vai ter isso acumulado, você vai conseguir sentar e fazer outra coisa. Então não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí nada vai ficar feito. Você só vai ficar preocupado, desesperado, sem conseguir fazer nada. Então acho que setorizar os dias da semana com cada atividade que você tiver que fazer pode te ajudar, eu acho. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui que eu até pulei, que é do Pedro, é que ele pergunta assim: a minha única dúvida é se, no meu caso, que sou IF, que deve ser um high school aí de 4 anos de ensino médio, eu não preciso enviar minhas notas do 9º ano? Exato. Os IFs não precisa, porque eles meio que são dentro desse universo de ser um ensino médio ali com 4 anos. Quem tem que enviar o 9º é quem está numa escola, entre aspas, normal, assim, o ensino médio são só 3 anos e a gente tem que acabar englobando o 9º. Então, se você está no Instituto Federal, mande os seus 4 anos do ensino médio sem problema nenhum, tá? Ótimo. Tem uma pergunta da Valentina aqui que fala assim: Raíssa, com o Cambridge Test, conseguimos entrar em outras universidades ou é melhor o TOEFL? Ó, Tá eu rolando não uma vou sabatina conseguir aqui com você, hein? Eu não vou conseguir te dar uma resposta tão exata, porque eu nem cheguei a cogitar essa opção do Cambridge Cambridge, Test. aham. Deve até ter alguma universidade que aceite, mas não sai muito do exigido, porque o jeito deles flexibilizarem foi o O Duolingo, Duolingo, sabe? com Foi certeza. a opção de flexibilidade deles. Então, não sei se o Cambridge seria muito demais, assim. Então, já que você quer fazer o TOEFL, faça o TOEFL, mas ainda ter o Duolingo como opção. O Cambridge, acho que, infelizmente, não dá para a maioria das universidades, pelo menos. O Duolingo é muito bacana, viu, gente? Quem tem alguma dúvida aí pode seguir nele. Ele é novo, né? Mas é bem bacana. O TOEFL é mais antigo, com mais, né, respaldo, mas o Duolingo, muitas universidades têm aceitado. Bom, tem outra aqui, outra pergunta, fala assim: cuidar de algum Instagram conta como um extracurricular? Acredito que sim, Raíssa. O que você acha? Conta sim, ainda mais se for um Instagram que tem ali uma relevância. Para você também, assim, por exemplo, identificar uma extracurricular é você pensar as funções que você exerce dentro dela. O que você faz para tomar conta desse Instagram? Você vai atrás acredito eu, né? Vai atrás ali de novos seguidores usando as métricas do Instagram. Então, produz post, faz reels, interage com os seguidores, faz caixinha de pergunta, faz story, tenta buscar parceria, collab, faz live, essas coisas. Mesmo que você não seja o rosto, mas se você está por trás dessa estratégia, acredito que possa servir. Agora, ao contrário, se tu só fica assim, observando o Instagram, vendo o número crescer ou não, aí já não, mas acho difícil ser isso. É o que você aprendeu, né, fazendo alguma coisa. É isso extracurricular, o que você está aprendendo, o que aquilo está te acrescentando como pessoa, né, dentro daquela atividade. Eu acho que a atividade extracurricular pode ser resumida bem assim. Bom, tem a Isabela aqui que fala assim, Raíssa, as cartas de recomendação podem ser de professores antigos? Ou tem que ser de professores que te deram aula no 3º ano? Não, pode ser de professor antigo, né, Raíssa? Ou tem que ser do 3º ano? O mais indicado é ser o mais recente possível. É que, em muitos casos, o pessoal que entra primeiro ano e vai até o 3º, geralmente são professores ali que estão sempre em contato contigo, né? Não muda drasticamente. Não é difícil você parar de falar com um professor assim do nada. Agora, o mais indicado é que sejam professores do 2º, 3º ano.
Não nono. Nono, não, porque é muito distante da pessoa que você é hoje, entendeu? Não tem problema se esse professor te acompanhar do nono ao terceiro, na verdade, isso é até melhor, mas dê prioridade para professores de pelo menos o segundo ano do ensino médio. Acho que é uma boa. Ótimo. Bom, tem uma pergunta aqui que é da Esther, que é uma aluna nossa, fala assim, eu tenho uma dúvida sobre o processo, não só de ser admitida, mas também de conseguir bolsa. A mais difícil de alcançar é a bolsa integral. Na sua experiência de tentativas e sucessos de admissão, o que costuma pesar mais para uma bolsa maior e quais são os aspectos desse que você listou que representa o maior divisor de águas? Tá, olha, pergunta complexa. É complexa. Assim, a gente tem que pensar que tem dois tipos de bolsa. São as bolsas por mérito e as bolsas por necessidade. Cada universidade pode mesclar as duas ou só dar de um tipo. Então, tem universidades que não têm a bolsa de necessidade. Por exemplo, não vai considerar se você tem condição ou não de pagar. Ela vai avaliar os seus materiais e ponto. Se atingir o que eles esperam, você provavelmente passa com uma bolsa melhor. Caso não, ou você não passa, ou você passa com uma bolsa menor. Já universidades que consideram sua condição financeira, elas provavelmente vão olhar, lógico, o seu currículo, mas eles também vão olhar a sua habilidade, não é habilidade a palavra, mas a sua habilidade de arcar com os custos. Infelizmente, tem algumas universidades, e a maioria delas, são need aware. Need aware são universidades que consideram o teu financeiro para te admitir. Então, se você precisa de uma bolsa muito alta, e naquele momento eles não têm aquela quantia porque já deram para um outro estudante ou porque acharam que o teu currículo ainda não está naquele nível, eles podem te negar por causa disso, e aconteceu demais comigo, viu, gente? O quanto que eu recebi de carta falando que foi por questão financeira, não está escrito dessas 70. Então, o que eu posso falar é que, claro, investir o máximo possível na preparação desses materiais, quer dizer, principalmente extracurricular, desempenho escolar, que são pontos, e as essays, que acho que é uma trindade essencial dentro do application. Claro que todos os pontos são importantes, mas na minha visão, esses três são uma pirâmide de os que têm mais peso dentro de um application. Então, se você conseguir se dedicar ao máximo a esses três, pode te dar uma condição um pouco melhor. Mas application, ele é muito incerto, tá? Não tem como saber se você vai passar ou não com a bolsa, porque você não sabe quem as outras pessoas que estão prestando contigo para as mesmas universidades, que geralmente o college list é quase tudo igual de todo mundo. Então, muitas pessoas acabam tentando para as mesmas universidades. Então, o que eu posso falar? Universidades que são need aware, consideram o seu financeiro, você sempre tentar marcar uma entrevista com eles para fazer eles te conhecerem melhor e você falar da tua condição de uma maneira um pouco mais próxima, sabe? Você deixar claro que você precisa, que você se esforçou X, Y, Z, que o seu perfil é bom. E para as de mérito, não tem erro. É enviar os materiais e, se tiver dentro do que eles esperam, provavelmente você seja selecionado. É que é uma pergunta sem uma resposta muito certa, mas eu acho que espero que tenha te ajudado de alguma forma. Você ajudou sim. Bom, tem uma pergunta aqui que é um pouco até curiosa, Raíza, qual que é o seu major? Para quem não sabe, né, as universidades dos Estados Unidos tem até o segundo ano para você definir qual curso você quer cursar, né, qual major você quer seguir. E eu estou um pouco nessa, eu tenho alguns interesses, mas não tenho nada, é isso. Eu quero muito, talvez, Media and Arts, né? Eu gosto muito de comunicação, vocês devem ter percebido. Gosto de relações internacionais, gosto de negócios. Então, são essas três áreas que eu provavelmente vou estar envolvida. Ótimo, então tá. Tem uma outra pergunta aqui que fala assim, quais extras você recomenda para quem não gosta de ler ou escrever? Para quem não gosta? Para quem gosta. Ah, tá. Extra para quem gosta de ler e escrever. Fazer um blog sobre algum assunto específico. Por exemplo, gosto muito de filosofia. Gosto de escrever redações que sempre tem um cunho filosófico, que faz uma analogia.
escreve um blog sobre isso. Escrever um livro é ser muito piegas, porque exige um tempo muito grande, né? Você não vai escrever um livro em 3 meses, né? É uma coisa que exige um tempo, mas é uma opção. Acho que escrever um blog é um pouco mais acessível. Fazer um Instagram sobre posts de perspectivas que você tem, talvez, da vida. Participar de competições de escrita, que foi a Goepice, lá em um dos slides eu falei que eu descobri o application através dele, então é uma competição de escrita japonesa, então você pode exercer a tua escrita competitivamente, quem sabe ganhar uma honor, né, que você pode usar no application. Blog, o blog eu acho que é uma coisa mais recomendada, talvez você ajudar reforço escolar em redação, sabe, língua portuguesa, porque às vezes tem algumas escolas que têm essa matéria, então acho que seria legal você talvez dar uma tutoria. Esses extracurriculares pode ser que te ajude. Ótimo. Gente, vou ler só mais uma, tá, pessoal? Porque a Raíssa tem um outro compromisso agora, 8 horas. Então, vou ler aqui essa última pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, podem encaminhar no nosso, nas nossas redes sociais ou nas redes sociais da própria Raíssa. Tenho certeza que ela vai atender e vai descobrir aí para vocês. A última pergunta que eu vou fazer aqui para você, Raíssa, é o seguinte: ter boas notas em matérias de humana e linguagens, mas notas medianas em exatas, 7, 8, influencia muito? Cara, eu acho 7, 8 uma nota boa, sabe? Eu fico até imaginando que nota você tira em humanas, né? Deve ser 9, 10. Eu acho que é um GPA ótimo. Sabe quanto foi o meu GPA nos 4 anos? 8,5, no geral, dos 4 anos. Teve algumas matérias que eu poderia ter ido melhor, mas assim, eu não tinha aula, galera. Assim, escola pública estadual é complicado. Não tinha aula, então eles davam 5 para todo mundo. E isso impactou o meu boletim, sabe? É uma coisa que eu não podia lutar contra. Então, você ter essas notas que eu considero boas, 7, 8, 9, 10, não vai impactar. Sempre melhore, ponto. Sempre dá para melhorar. Mas não se descabele por isso, não. Para minha opinião, são notas boas. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a equipe da Broward Brasil. Se você não conhece como funciona aqui a Broward Brasil, se você está pensando em estudar fora e está um pouco perdido, quer iniciar aqui no Brasil, quer uma preparação para ir para essas grandes universidades, tenho certeza que a Broward Brasil pode ser um caminho para você. Agradecer mais uma vez imensamente, Raíssa, que sua trajetória internacional na China seja de sucesso. Obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência, de tudo que você viveu, de ter essa persistência de sonhar, né? De estudar fora, que eu acho que era um desejo que você queria, por mais que vários fatores falaram que não, você foi lá e conquistou. E é isso, gente. A gente tem que deixar essa mensagem que a Raíssa fez hoje no webinar, é muito bacana. A gente tem que viver esse sonho da gente. Então, se você tem um sonho de estudar fora, pode contar com a Broward, pode contar com a Raíssa. A gente está aqui para transformar isso numa vivência realmente para você ir estudar fora e viver esse sonho, né? Na verdade, é mais do que um sonho, é todo um projeto de vida, de carreira que você vai ter, né? E fazendo essa escolha. Pessoal, muito obrigada, Raíssa, mais uma vez. Pessoal, tá aqui o nosso contato no chat, nas nossas redes sociais. Quem quiser saber sobre a Broward, Raíssa também deixou o Instagram dela. E é isso. Mês que vem a gente tem outro webinar. Conto com a presença de vocês. Cartas de recomendação, a gente vai fazer uma live quarta-feira, 25 horas, com a Giovana Marques. Vai ser bem legal também. E eu aguardo todo mundo lá, tá bom? Um beijão, até mais. Oi, pode falar. Posso fazer só o último merchanzinho? Por favor, todos. Por mais que eu recebi a minha bolsa de 100%, sempre tem outros custos que a gente tem que lidar. E eu tenho uma vaquinha online, tá no meu Instagram. Verdade, Raíssa, verdade. Pode deixar aí o link da vaquinha aí. E o link da vaquinha também, pessoal, tá na landing page, a gente colocou lá, da Raíssa. Então, Raíssa, pode colocar o link aí também da vaquinha. Pessoal, vai no Instagram, esse link está na sua bio, Raíssa? Tá sim, tá na bio.
Então é isso, pessoal. A vaquinha da Raíssa tá aí. Pode continuar, Raíssa, que eu te atropelei aí, que eu tinha esquecido da vaquinha. Imagina, é pelo horário também, mas é só para pedir para vocês, mesmo que não consigam doar financeiramente, mesmo que R$ 1 já me ajuda assim, imensamente, de 1 em 1 a gente chega lá. Se vocês puderem compartilhar, pode me marcar que eu reposto. E, enfim, muito obrigada. Se vocês puderem me ajudar, vai ser assim, imensamente gratidão. Exato, gente. E é isso, é a corrente do bem. Muito obrigada, pessoal. Agora vamos encerrar mesmo. Um beijo e até o próximo webinar. Aguardando vocês na live. Tchau, tchau.